e eu queria que vocês recebessem com muito carinho o pastor Inserlande Soares. Ele usa umas camisas assim, estilo Jeremias Pereira. Pai do Senhor para a amada igreja, amém? Nesse primeiro dia eu profetizo. Esse trabalho vai ser muito conhecido nessa região, para a glória de Deus. Deus vai sacudir este lugar, porque Ele é fiel. Eu sei que a gente já está, né, em cima da hora. Me dá aí, Rita, rapidamente só. Glória a Deus. Para a meditação da amada igreja, meu óculos, desculpa, irmãos, é uma satisfação, uma alegria, né? Eu sempre, quando venho aqui, eu me sinto em casa com a pastora Josi, com o pastor Alain, todos os pastores auxiliares daqui, para a glória de Deus. Deus é fiel, né? Tudo é uma trajetória. O pastor Alain me ajudou, porque vocês sabem que eu vi que a igreja está linda, né, irmãos? Ele é igual a Neemias, ele gosta de reconstruir. Ele chegou lá no Mendanha e botou para quebrar realmente Arão e Ur, né? Tem momento que a gente está cansado, não é isso, pastor Romildo? Um grande homem de Deus, nunca vou esquecer. Estava eu e o pastor Alain dirigindo o Sobrenatural uma quinta-feira, lá na Devec Campo Grande, não sei se o senhor vai lembrar, e eu tinha conversado com Rita em casa. Eu disse: Rita, será que não está na hora da gente sair da Devec Campo Grande? Aquelas conversas que a gente tem em casa. E eu me lembro muito bem que Deus tomou a tua boca e disse: você falou que ia sair daqui, eu quase entrei debaixo das cadeiras. Eu falei: quem contou para ele? O Todo-Poderoso. Ele disse: não é hora de sair. Continue aqui para a glória de Deus. O homem tentou te parar e te jogar na caverna, mas o Deus que você serve, continue do seu jeito, marchando. Naquele momento eu senti que era, sabe o que? Uma palavra que Deus colocou no coração desse homem e dizendo: não sai. Então, em nome de Jesus, se você está pensando em sair daqui, não é a hora. Continue até o final, até o momento, até Deus sinalizar. Não sai para o A, para o B, quem está falando. Não, continue perseverando, orando pelos seus pastores, crendo e acreditando, irmãos, porque Deus usou ele. Eu estava pensando em sair, mas eu estava dizendo que não é hora, não é o momento. A gente olha por uma ótica e Deus olha por outra ótica, para a glória de Deus. Então persevere até o final. Eu vou deixar aqui para a meditação da igreja em 1 Coríntios 2, 14, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Meu Deus. Diz o seguinte, a palavra de Deus, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém discerne, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Olha só, aqui a campanha das quinta-feiras de fevereiro é as muralhas caindo, não é isso? Terça-feira. Falei que dia? Falei quinta. Terças-feiras, irmãos. Olha, impossível, olhando pela muralha, quando você estuda, quando você lê a palavra, o muro era tão largo que a palavra vai dizer que a Raabe, a prostituta, morava em cima da muralha. Olhando a muralha, era impossível de cair, mas havia uma ordem de comando. A ordem do comando, quando vem, Deus diz assim: cerca Ioaíba. Irmãos, a gente vai cercar e vai orar para a glória de Deus. Olhando pelo homem natural é loucura, mas o homem espiritual consegue discernir
os espíritos. Então entende isso. Às vezes você está fazendo uma coisa, pastor Alain, pastora Josi, Deus mandou eles fazer alguma coisa, vocês estão dizendo, esses dois estão loucos, mas eles ouviram uma ordem de comando e eles estão marchando, porque a muralha vai cair. Porque a muralha vai cair. Então, irmãos, a voz de comando, você às vezes critica o outro e não sabe o que está acontecendo. A palavra diz em Atos 9 que Saulo estava com uma voz de comando do diabo para matar e perseguir crente. Estava com uma carta e ia para a cidade de Damasco. Havia uma ordem de comando que não era a voz de Deus, era a voz do diabo. Então, irmãos, quando ele pega naquela estrada, ele foi o quê? Impactado pelo poder e a glória de Jesus. A Bíblia diz que ele foi impactado, que ele ficou cego. Ninguém entendia o que estava acontecendo com ele, mas Deus estava transformando ele de dentro para fora, tirando o homem de um homem natural e transformando em um homem o quê? Sobrenatural. Você não entende, mas aqui é embaixada do céu. Chegou aqui, vai pegando a palavra, levanta aí tua mão. Está falando uma palavra, toma posse. Está falando outra palavra, toma. Porque aqui é ambiente profético. Aqui é embaixada do céu e aqui é lugar espiritual. Então a gente veio no momento certo, na hora certa e já estava na agenda de Deus. Então compreenda isso, porque a Bíblia vai dizer também, sabe de quem? De um homem em 1 Reis 14, a gente está lendo o livro de Reis, e você vai chegar nesse capítulo que é fenomenal. A palavra vai dizer que Aías, um profeta chamado Aías, estava, sabe o que, irmãos? Não enxergando mais direito, mas a palavra vai dizer que o Senhor falou com ele primeiro, porque o rei Jeroboão disse: vai na cidade de Siló, chega lá na casa do profeta Aías, que esse homem é um homem de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: esse homem não vive no natural, esse homem vive no sobrenatural, esse homem tem um comando do céu, esse homem fala que ninguém fala. Então a palavra vai dizer, porque você vai ver em capítulos anteriores, que um dia Salomão perdeu o caminho do céu. Qualquer um de nós, a gente não é super crente, porque se você deixa o céu, você vira um homem natural. Quem é crente não vive no natural, vive no sobrenatural. Então, irmãos, a gente está ligado ao céu. Ligou o céu, ele se liga na terra. Você vê coisa que ninguém vê. Então ele disse o seguinte, sabe por quê? Ele sabia quem era o profeta Aías. A palavra vai dizer que o profeta Aías encontrou Jeroboão e disse: olha, Deus não tem se agradado de Salomão, você vai assumir o trono. E uma coisa tremenda, ele pegou a capa dele nova, rasgou em 12 dinastias, simbolizando as tribos de Israel, e ele entregou 10 dinastias nas mãos dele e disse para ele: você vai comandar 10 dinastias. Sabe por quê, irmãos? A gente que é do sobrenatural entrega muita coisa, não é isso, pastor Romildo? Ora por tanta gente, mas são poucos que voltam para contar a vitória e a bênção. São poucos. A gente não está falando questão de honra, mas eu aprendi, quando alguém entrega algo, volte para contar, porque edifica o profeta. Então ele esqueceu. A palavra diz que quando Salomão, sabe aquelas pessoas que estão perto da profecia, foi e contou para Salomão. Salomão falou: persegue Jeroboão. A palavra vai dizer que ele foi para o Egito. Quando ele morre, ele volta e a palavra se cumpriu. Ele esqueceu do profeta. Ele esqueceu do profeta, mas um dia Abias, o filho dele, ficou doente, porque quando bate a enfermidade no nosso lar, a gente lembra de quem é profeta. Quando o vento vem, a tempestade, Magdiel, quando vem, a gente lembra de quem é profeta. Então, quando você está bem, você não lembra dos profetas, mas existe uma coisa: está tudo bem, ora, está
tá tudo melhor, ora. Tá no vento, ora. Em todo momento, ore e busca a face de Deus. Mas ele esqueceu, perdeu o caminho. Mas quando chegou a enfermidade, ele falou, vai lá. Falou para a mulher dele, se disfarça, leva pães, leva bolo e leva uma botija de, sabe de quê? De mel, rico com oferta de pobre, porque queria enganar o profeta. Então a mulher se disfarçou e a Bíblia diz que o Senhor falou com ele. A mulher de Jeroboão vai abrir aqui, irmãos. A Bíblia diz que quando ela abriu a porta, irmãos, ela deveria estar toda perfumada, um disfarce top, né? Que era mulher de rei. Mas, irmãos, a gente não vai pela aparência. O homem espiritual não vai pela aparência. E aí, sabe o que aconteceu? Na hora que ela abriu, Deus tomou a boca e disse, mulher de Jeroboão, o que você veio fazer aqui? A mulher, irmãos, conjecturando, ela deve ter impactado, disse, meu Deus, como é que ele sabe? Porque quem anda com Cristo não é enganado nessa terra. Irmãos, o bolo estava bom, os pães estavam cheirosinho, mel melhor ainda, mas o profeta não quis nada, declarou uma palavra e disse o seguinte para ele, olha, falou o seguinte para ela, né? O profeta disse para ela, quando você pisar na cidade, o menino morre. E outra coisa, só o menino vai ser enterrado com honra, porque o resto, os animais vão comer. Irmãos, para quem é profeta, pastor Romildo, o senhor sabe disso, é difícil. Quando a gente vai entregar uma benção, pastor Alain, pastora Josi, benção, é uma maravilha. Mas quando Deus manda entregar juízo, é duro. Eu estava em uma filial que eu não vou falar, atrás no reservado, e o pastor estava perto de mim, um pastor, e Deus disse assim, fala para ele. Eu tive uma visão, irmãos, aquilo foi tremendo. Eu via o homem com os feixes na mão, era muitos feixes de trigo caminhando, mas o Senhor dizia, ele parou, meu servo, se ele olhar para trás, eu preparo ele e levo. Irmãos, foi profundo, meu amigo. E aí eu falei assim, como é que eu vou falar uma coisa dessa? E o coração já disparando, o Senhor falou, não saia daqui antes de entregar essa visão. Eu chamei ele num canto e disse, meu amigo, Deus manda te dizer, contei a visão para ele, eu vejo você com os molhos de muito trigo nas mãos, mas você parou no meio do caminho, e o Senhor disse, se você retroceder, ele te prepara e leva. E aquele homem começou a chorar, porque, irmãos, aquele que para no meio da caminhada com trigo, com plantação de Deus, porque 2025 na DEVEC é ano de quê? Foi uma dor, mas foi necessário. E a Bíblia diz que quando ela pisa na cidade, o menino morre. O que a gente entende isso? Ele discerniu. Porque quando, irmãos, pode vir a pessoa mais linda do mundo, começa a falar, o Espírito de Deus fala, pelo menos eu tenho isso comigo. Ele disse, meu servo, é mentira. Há um espírito de simulação, um espírito de mentira. Irmãos, eu não sei se foi no tempo do pastor Alain, eu me lembro que eu estava, uma manhã de avivamento, chegou uma profeta de Deus e disse assim, vai chegar um homem aqui, por esses dias, pode contar os dias assim, pastor Romildo, que vai querer te enganar, não faça aliança. Irmãos, passou o tempo, o homem chegou com um carrão, top demais, o homem tirava assim, era muita oferta para botar dentro, e Deus disse, aí eu falei para Rita, esse é o homem que a missionária entregou aqui de manhã, e ele, todo o tempo que eu ia levando ela para a porta, ela dizia, não faça aliança, porque não é de Deus. A gente viu aquilo tudo bonito, o carrão, e eu disse, meu Deus, irmãos, era para vir a lepra para mim, mas o obreiro abraçou, e o que tinha nele passou, e enrolou toda a vida do obreiro, porque o obreiro ficou encantado pelo que viu. Não fique encantado por presente, não fique encantado com palavras. Deus sabe, eu não estou mentindo. Aonde eu trabalho há um espírito, irmão, da mentira, um espírito do engano. Irmão, se eu não estiver ligado, eu vou cair um laço, mas há poder no nome de Jesus, porque quando eu sinto acuado, eu entro para o banheiro, coloco a boca no pote, Deus
me ajuda que eu não aguento. E ele desce na terra e diz: filho, não seja enganado. Xerebacoubiaçábia. Irmãos, a gente vê em 1 Samuel 17:45, a Bíblia diz que, gigante, forte, bonito, quase um homem de 3 metros, falando: eu quero homem, querendo matar e destruir. E Davi, um pequenininho, começou o quê? Discernir que havia o espírito do diabo ali no gigante. E o que é que ele falou? Você vem com lança e com escudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Levanta as tuas mãos que eu vou profetizar. Deus está dizendo o seguinte: você está olhando para a tua arma e a tua arma parece pequena. Você está olhando e parece que, Senhor, é pequeno, mas o Senhor está dizendo: vai na tua força, que esse gigante caiu e as muralhas caíram em nome de Jesus. Elebaraságuia, Tobiasergue. A Bíblia vai dizer que Moisés estava em Piarote, que significa beco sem saída. Atrás Faraó, na frente o mar vermelho. E ele disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? O Senhor te trouxe aqui para dizer o que é que você tem nas suas mãos. Ele disse: Senhor, homem natural, eu tenho um cajado. O que esse cajado vai fazer contra as armas bélicas, contra os carros, mais de 600 de Faraó? A gente vai ser triturado. Ele disse: Moisés, toque nas águas. E a Bíblia vai dizer, lê lá o texto, que quando ele troca, vem um vento oriental. Esse vento ia de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. E o povo passou com o pé a seco. Você pode estar diante de uma situação dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas ele disse: o que você tem nas tuas mãos, a palavra, usa a palavra que vai te dar livramento e escape. Ela é o comirassegue. Sobre a sarga malassúbia. Parece que acabou tudo. Você vai ver homens que não era natural. A gente vê o profeta Ezequias chamado de louco, e a Bíblia vai dizer que ele precisava dramatizar para o povo, para dizer que Deus ia sacudir a Babilônia. Às vezes você está inserido em um lugar e não sabe. Aí eu entro num testemunho que o pastor Alain e a Josi sabem. Em 2022, quando chegou a pandemia, irmãos, era oração direta. E uma irmã da sede, ela criou um grupo do Google Meet. E a gente orava, pastor Romida, a gente morrendo. Era gente que saía do hospital, gente de Covid, a gente orando. E entrou uma pastora lá de São Paulo. E ela disse assim para mim: Deus vai te dar um carro 2022, porque a gente toma a profecia e acha que vai acontecer logo. Deus pode fazer logo. E aí, irmãos, veio acontecendo. Eu estava na oração lá da pastora Débora, que você conhece, aquela negona que canta, né? Deus usa ela tremendamente. Deus usou o obreiro dela, ela falando que Deus ia me dar um carro. E eu botei assim, porque a gente bota sem acreditar, né? Botou por botar, não bote por botar, bote crendo que o altar responde na terra. Eu botei, irmãos, ali a chave do carro, ele pegou, ele falou assim: pastor, eu vejo, porque minha chave não era aquela canivete, não era. Aí ele falou assim: eu vejo uma chave assim, que aperta. Eu falei: amém, eu tomo posse em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz lá em Atos 5 que Pedro estava guardado na prisão, mas o povo estava o quê? Orando. Mas quando o anjo entrou lá e tocou e fez aquela maravilha, quando ele chegou na casa da irmã Maria, Rod, ele bateu no povo e disse: que isso? E ela disse: é Pedro, gente.
Pedro está na porta. Tá doida? Pedro está... Você está aqui orando, mas não está acreditando que lá no teu lar, cadeia sendo quebrada. Que lá no seu trabalho, cadeia sendo quebrada. Que lá na sua faculdade, cadeia sendo quebrada. Que lá na tua rua, cadeia sendo quebrada. Vem, coloca e creia que Deus está trabalhando aqui. Ele está abrindo uma porta aonde não existe. É coisa de louco. Ora, mas não crê, mas toma logo posse da vitória. E aí, irmãos, eu fui em uma oração. Tem algumas pessoas que conhecem aqui a oração dos Pereira. Nosso amigo aqui conhece, que eu já encontrei lá. Ela é amiga, né? Amiga de Rita, né? Amiga de Rita. A Deise é amiga de Rita, que tem uma família sacerdotal. E ela chamou nessa oração e eu fui. Irmãos, era outubro. Eu já tinha uns 5 meses que eu vou, porque quem dá precisa receber. Eu gosto de um lugar que não precisa me dar oportunidade. Eu quero receber. Tem momento que a gente está zerado. A gente também precisa de profeta na nossa vida. Pastor, só entregar não. Tem hora que a gente também está com a bateria baixa, né, pastor Romildo? E aquela mulher levantou e falou, de quem é essa chave? Outubro. Aí eu disse, minha. Ela falou, você tem orado e falado com Deus? Eu falei, sim. Porque eu falei, Deus, eu não tenho condições de trocar o carro. O Senhor me deu esse carro, o carro que eu tive, irmão, era de 2012, e o profeta Wellington, eu não tinha carro, ele entrou, aquele homem de Deus, ele morreu no Covid, e aí ele entrou e falou assim, olha, eu vejo você entrando na concessionária, olha, mais experiência que eu tenho com Deus, irmãos, eu estava juntando dinheirinho, apareceu uma colega que era filisteia, e aí eu fui e comprei, e aí eu passei pelo vento, um dia eu fui pregar na Kelso, aí quando eu estou saindo da Kelso, era outro dirigente, aí o carro tremendo, eu falei, que mistério é esse no carro? Banhou todo de gasolina, quase explodiu com o carro, era luta, porque Deus mandou eu comprar do colega, Deus foi muito claro, mas às vezes a gente quer antecipar a promessa. Você recebeu uma palavra aqui, já sai logo, irmãos, espera, porque como eu falei com o pastor ontem no telefone, as bênçãos de Deus não traz dores. Está vendo muita luta, muita confusão, sai fora que não é de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Enfim, irmãos, eu entrei na concessionária e comprei ele zerado do ano. E aonde eu fui humilhado, na Chevrolet, daqui de Campo Grande, que a mulher falou, e esse carro aí, pode jogar no lixo, quero outro, né? Ela falou, nem quero, foi uma confusão. Eu falei, irmãos, ela não recebe a bênção. Aquele que não está contigo não vai repartir a bênção. Eu falei, eu compro em outra concessionária. E fui comprar lá na de Parada de Lucas. Enfim, irmão, saí de lá e tenho orado a Deus. Deus, o juro está muito alto. Mas o Senhor, Deus não está preso ao governo. Deus não está preso à economia. Deus não está preso à crise. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. E aí, irmãos, entrou dezembro, meu amigo de infância veio com 2 filhos. E aí ele falou assim para mim, vamos no recreio? Eu falei, vamos. Quando eu cheguei no recreio, irmãos, sabe a pedra do Pontal? Estava sequinha. Eles falaram, vamos subir esse monte? Eu falei, vamos. Eu falei, quando eu subir lá, eu vou dar um brado, que eu vou orar pelo recreio, pela Barra, Jacarepaguá, repreender espírito de morte, espírito de suicídio, que aquele lugar é muito espírito de suicídio. E comecei, irmãos, orei, desci, comprei um peixe. Quando a gente atravessa o túnel, eu já vi reação do diabo tão rápido. Irmãos, veio uma retaliação tão rápido. O carro estava bom, ele subiu e ele bateu no final, parecendo que ia explodir, pastor Alan. Eu parei o carro, falei, meu Deus da glória, e esperei esfriar um pouco, passei ali pro Mato Alto, cheguei um posto de gasolina, botei água que já estava sem aditivo e fui indo, cheguei perto da Michelin, vi o mecânico, homem natural, parei ali, eu falei, moço, eu consigo chegar em Campo Grande? Você vai parando e vai indo. Isso dia 22, no dia 23 tem um mecânico que eu confio muito, não é barato, porque todo mundo que trabalha bem é caro, mas é um homem de confiança. Fui lá, quando eu estou lá, que ele está olhando o carro, falou, olha, era uma bombinha tal, de temperatura, vamos trocar, falando. O Espírito de Deus falou comigo, vá e compre um presente para sua esposa e para o seu filho, que eles estão precisando. Eu falei, Jesus, eles estão precisando de celular.
Eu falei, Jesus, celular, Jesus. Aí falou, vai. Eu peguei, estava com o cartão, irmão. Fui, obedeci a voz de comando. Cheguei na loja, comprei os celulares. Quando eu finalizo a compra, a mulher falou, você acaba agora de concorrer um carro. Vai lá pegar o panetone. Panetone não tinha. Saí. Quando eu cheguei em casa, a Rita falou, você tá doido? A gente já vai pagar agora o conserto que eu anoto. Eu falei, Rita, Deus mandou e a gente ganha esse carro. Aí Rita falou, meu Deus, porque tem hora que é loucura. Eu sei, ela que é minha esposa, tem hora que eu falo, Rita, Deus mandou fazer isso. Tem hora que ela fala assim, o quê? É loucura. Tem hora que o pastor Alain pro Jô, não é isso, pastores? Deus manda, fala com ele, você, que isso que ele está fazendo? Ele está doido. Mas, irmãos, eu fui e comprei. Quando foi dia 30, é outro testemunho, porque eu só passei na terceira de direção, sabia dirigir, mas o mundo espiritual reagia. Só na terceira. Aí eu falei pro meu filho, quando você fazer 18 anos, tu tira a carteira. Tu tira a carteira. E a primeira coisa que eu fiz quando ele fez 18 anos. E aí a gente foi renovado, não consegui no West Shop. Fui parar em Guadalupe no Detran. Tô lá, o telefone toca. Vai acontecer um telefonema bom para você. Vai acontecer um e-mail bom, um zap bom que vai alegar o teu coração. Quando aquela mulher disse, Incerlane Soares dos Santos, eu falei, sou eu. Ela falou, você é o ganhador do carro. E aí eu comecei a dizer, glória! E comecei a chorar dentro daquele lugar. Meu filho olhava e dizia assim, meu Deus, morreu alguém, ele está chorando. E eu chorando. E ela disse, você está rindo ou chorando? Eu falei, estou chorando, porque o Deus que eu sirvo falou e cumpriu. Celebrar a ságia. Irmãos, ele cumpre. E fiquei ali calado, liguei para ela, falei com ela e eu falei, Jesus. Aí me recompus, falei, Senhor, será que isso não é armação? Falei, Lemuel, vamos lá. Aí chegamos lá na direção. Aí a mulher que me atendeu, que falou o nome dela, porque ela já falou assim, manda seus documentos. Irmãos, a gente tem que ter sabedoria do céu, não manda nada para o documento. Fiquei alegre, mas coloquei no chão. Fui no espírito e voltei e fiquei aqui. Aí fui lá, ela me atendeu, falei, qual é a tua religião? Porque Deus me abençoou e está te abençoando. Ela falou, sou da Batista. Enfim, irmãos, começou o processo do dia 30. Vai estar um processo de vitória, não é hora de contar o testemunho. Só conto o testemunho quando concluir. Aprendi isso em todo o meu processo. A Sulamita, está tudo bem com tua casa? Está tudo bem? Está tudo bem. Irmãos, eu estava doido, porque crente já quer logo compartilhar, mas não é hora. E aí eu fui indo. Às vezes o pastor, né, dá oportunidade na virada de ano. Eu falei, Rita, se ele me der oportunidade. Aí ele não deu, eu falei, então é só para orar mesmo, vou ficar quieto. E assim a gente foi. Quando tem uma semana, Rita, vai fazer 2 semanas agora na quinta-feira. E o processo, irmãos, 0,800, placa paga, IPVA 2025, tudo, porque não traz dor. Ele disse, eu dou completo. Quando, vocês lembram no começo do testemunho, qual foi o lugar que eu saí envergonhado? Recreio. E sabe o que Deus fez, pastor Romildo? Me levou no recreio dizendo assim, Satanás, toda a potestade, como diz em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados. O Senhor se levantou a meu favor, falou, ele volta daqui e sai com o carro zero, para mostrar que o poder é dele. E quando eu entro, eu e minha família, dentro da Renault, irmãos, Deus não ia deixar a bênção só para mim. O gerente crente, eu prego na igreja dele, é a ovelha da pastora Débora. Quando ele viu, falou, pastor, quando bateu o documento eu vi. Eu falei para o vendedor, qual é a tua religião? Porque Deus me abençoou. Pastor, nunca vendi um carro zero. Falei, viu como Deus faz? Te abençoou. Ele falou, sou da cara de leão. E, irmãos, foi uma Shekinah e uma glória dentro da Renault, porque na hora tudo para a glória dele. Botei a mão quando eu comecei a orar, e encheu aquilo ali de gente. Ao pessoal da limpeza se arrepiando. Foi choro, foi lágrima, porque a tua bênção, a tua vitória alcança outras pessoas. Mas uma coisa interessante, eu sou dizimista fiel, ofertante fiel,
Teve a campanha do final do ano, em 3 sangrando e dizendo para Deus várias coisas, mas um era: Deus, eu preciso de carro novo. Não é para poder, Senhor, colocar que eu sou, não é para ir trabalhar mais para a tua obra. Senhor, eu não posso ficar guinchado, eu não posso ficar parado, eu não sei qual é o teu pedido, mas fala para Ele. Ele tem a riqueza da escuridade, Ele tem os tesouros, Ele tem as bênçãos, Ele tem a vitória. Então, meu querido, minha querida do Senhor, esta manhã que o pastor Alain me deu essa oportunidade, é para falar para você que o Deus que dá carro é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que abre porta onde não existe porta, é o Deus que dá casa, é o Deus que diz para mim e para você: não será envergonhado na terra dos viventes. Creia, confia, toma posse da vitória, porque aqui é um ambiente sobrenatural. Toma posse, toma posse, toma posse. Entra em tudo que é campanha, seja fiel. Eu sei que não é fácil, mas eu lembro do livro do Dr. Mark Murdock. Ele não vem mais no Brasil, que já está bem velhinho, que o pastor Silas trouxe. Ele é excelente escrevendo. Ele diz uma coisa: a semente sai do nosso bolso, mas ela não sai da nossa vida. O diabo diz: você perdeu, mas quando você entrega no altar, há uma memória no céu. E ele diz assim: eu devolvo tudo para você, com juro e correção monetária, porque aqui é o lugar da nossa vitória. Então vale a pena. Deus disse: olha quanta correria para você dirigir o sobrenatural, saindo 3 horas, pregando 6 horas no trabalho, saindo 3 horas da tarde. Ele paga bem, como o pastor Alain escreveu lá, porque ele lembrou lá da pequenininha. Jesus paga bem, não atrasa salário. Ele chega na hora certa, ele chega no momento certo, ele chega com força. Creia em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. Para de dizer: ó, vida ou morte. Como é que está, irmão? Igual galinha da Angola. Estou fraco. Ei! Palavra, jejum e oração vai fortalecer a tua vida. Palavra, jejum e oração vai deixar você robusto contra as ciladas do diabo. É hoje. É hoje, nesse primeiro trabalho aqui, que Deus, pastor Alain, vai sacudir Ioaíba. Eu creio, você ainda vai me mandar mensagem. Deus vai encher essas cadeiras, vai ser algo extraordinário. Deus está tirando toda a barreira espiritual aqui dessa estrada. O Senhor dos Exércitos entra, 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 entra. Cadê o baterista? Cadê o baterista? Cadê o baterista? Toca ali. Com a permissão do pastor Alain, você vai marchar agora, mas é uma marcha de vitória, é uma marcha que caiu as muralhas. Você vai ficar aí, ó, marchando. O general chegou, ele disse: primeira volta, segunda volta, terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima, meu irmão. Igual o exército, tu vai começar aí. Levanta as tuas mãos para o céu dizendo: Senhor, derruba a muralha dentro da minha casa. Senhor, essa porta que está fechada, abre. E começa aí, ó, marchando. Bora, meu amigo. O general está na terra. O general entrou dentro de Ioaíba. Está sacudindo este lugar. Pastor Alain, há um avivamento novo. Há um avivamento novo sobre a tua vida e da pastora Josi. Há algo novo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Senhor, olha o exército, olha o exército, olha o exército. É pela marcha, é pela marcha. Caiu, é pela marcha, é pela marcha. Caiu, 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 meu amigo, caiu, 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 as muralhas caiu, 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 meu amigo, caiu, 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 caiu,
Todo impedimento caiu. Vem aqui, pastor Romildo. Ora aqui por esse homem de Deus. Caiu. Caiu todo mal. Caiu. Senhor, caiu. Jesus. Deus. Olha o exército. Olha o exército aí. Olha o exército aí. Caiu. Caiu. Todo impedimento caiu. Olha aí esse pastor da filial. Senhor, há um avivamento. 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 Oh, olha o exército. 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 Olha. Olha. Caiu, homem. Caiu. 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 Os últimos serão primeiro. Caiu. Olha aí. É pela marcha. É pela marcha. É pela marcha. Caiu. Olha o exército aí. Caiu. Caiu, minha amiga. Caiu. 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 Caiu, meu amigo. Caiu. Caiu. Pastor Romildo, caiu. Toda a barreira. Caiu, pastora. Caiu, pastor. Caiu. Nome de Jesus. Renova a tua filha com a unção especial de sabedoria do céu. Deus, vem, Rita, aqui. Coloca aqui, Rita. Coloca aqui, ó. A mão sobre o coração. Jesus, renova. Ajuda. Ser mulher sábia, pastora, administradora. Deus, toda palavra caiu. Caiu. Ora aí, pastor. Ora aí. Ora aí. Deus. Aleluia. E a muralha